Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom separarmos este momento para nós abrirmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão, para nós vermos realmente a nossa situação espiritual, para nós realmente nos consagrarmos a cada dia. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, terça-feira, 30 de junho de 2026, a lição 1 desse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, a lição de hoje ela tem como título A Cidade de Corinto. Aqui então, o apóstolo Paulo, saindo de Atenas, ele vai para Corinto. E a cidade de Corinto era uma cidade assim bastante estratégica, né, assim pela localização e também não só geograficamente, como um ponto estratégico para a pregação que Paulo pretendia ali. Pela localização assim na margem ocidental dessa importante faixa de terra ali da Grécia. E ali em Corinto continha-se dois portos, assim, um de cada lado, que é chamado lá no Estreito de Istmo, com o nome de Lecaim no oeste e Cencreia no leste. São dois portos ali importantes na época. E por esta localização, Corinto passou a dominar uma encruzilhada internacional, controlando assim todo o comércio que passava ali pela Europa, passava por ali e as pessoas eram obrigadas a pararem ali, e ali era algo de negociações assim muito grande ali. E vinha pessoas assim de todos os lugares, de raça, cor, tudo diferente, né? E o Novo Testamento ele fala de relatos bíblicos que são registrados em histórias que revelam essa metrópole chamada Corinto com alguns pilares assim importantes, né, daquela cidade. Por exemplo, como a vida religiosa deles era com um intenso politeísmo e sincretismo. Assim, tinha muitos templos, cultos pagãos, assim, eles faziam cultos a deuses estranhos. A cidade abrigava assim diversos santuários assim em vários lugares e era uma atração turística também para as pessoas. E um desses santuários assim que era muito visitado era o famoso Afrodite, que era chamada de a deusa do amor. E tinha também o templo de Asclépio, né? E no livro de Atos, no capítulo 18, versículo 1 a 3, Paulo, após ele deixar Atenas, ali menciona que ele foi para Corinto, e lá ele se encontra-se com um casal, né, que tinha vindo da Itália, que estavam ali em Corinto, que era chamado de Áquila, e o homem, né, e a sua mulher Priscila, que eles vieram ali fugidos de lá da Itália, devido a um decreto do imperador Cláudio, que ele determinou que todos os judeus deveriam sair da Itália. E Paulo sozinho ali em Corinto, ele pega e precisava realmente se interagir com mais pessoas, para ele se sentir seguro e também ter um lugar para ele poder desenvolver o seu trabalho. Ele faz amizade com este casal, né? Com a Áquila, né? E resolve realmente ter assim, uma amizade grande com eles, porque ele precisava se manter naquela cidade de Corinto. E para sua surpresa, tanto Áquila como Priscila, esse casal,
eles tinham uma fábrica assim de tendas que eles vendiam para todas as pessoas, porque ali era uma região portuária, eram também velas para barcos que eles faziam, né? E Paulo passou a morar com eles e começou a trabalhar com eles também, porque Paulo também tinha o mesmo ofício, né, de fazer tendas. E isso desde guri Paulo já fazia isso. E todos os sábados eles iam juntos para a sinagoga ali em Corinto. E eles aproveitavam e proclamavam a verdade mesmo na sinagoga. E sempre Paulo estava persuadindo tanto gregos quanto judeus, né? Tanto pessoas estrangeiras também. Mas Corinto, ele era uma cidade assim, muito bem desenvolvida, próspera, né? E com vários divertimentos, entretenimentos, porém tinha uma imoralidade altíssima ali dentro, muito grande. E isto era em todos os pontos da cidade. Era tomado também pela idolatria, né? Em cada canto assim tinha um Deus que eles adoravam, que isto deixou muito preocupado e triste Paulo, e nervoso, que ele tem que fazer um trabalho espiritual bastante grande ali, porque ele queria que tudo isto não viesse a afetar a igreja de Corinto, né? Que Paulo já tinha pregado o evangelho ali, já tinha batizado muitas pessoas ali. E assim, Paulo escolheu essa cidade de Corinto por sua relevância, né? Por ter muitas pessoas que poderiam ser alcançadas, segundo o entendimento de Paulo, e pela localização geográfica assim privilegiada, né? Que as pessoas vinham ali. E essa conjuntura apresentou uma oportunidade para justamente Paulo fazer uma propagação do evangelho com mais detalhe e pregar Jesus crucificado. E assim, uma vez Paulo estabelecido ali em Corinto, a mensagem cristã seria prontamente comunicada com mais facilidade para o mundo inteiro, porque ali era uma cidade portuária e tinha pessoas de vários países ali. E Paulo tinha essa intenção disso, que o evangelho alcançasse todos os países. E além disso, Corinto, por ser bem desenvolvida, permitia que Paulo se mantivesse fabricando e vendendo as suas tendas, barracas, né? Enquanto ele era um meio do seu sustento e também dele custear para ele anunciar o evangelho. E tudo isso tem custo, né? Que está lá em Atos capítulo 18, versículo 2 e 3. E assim, naturalmente, a obra missionária dentro dessa cidade grande, como qualquer outra cidade, ela não está longe e livre de desafios. Todas elas possuem esse desafio e para Paulo, Corinto era mais um desafio. Corinto era bastante caracterizada por um pluralismo religioso enorme, como mencionei, que está lá em 1 Coríntios 8,5, que evidenciava pelos inúmeros santuários que eram construídos e colocados dentro da cidade a deuses como Apolo, Atena, Afrodite e vários outros, né? Até pelo culto das divindades egípcias que eles trouxeram ali para a Grécia, como Serapis e Ísis. E somado a esse absurdo, esse caos religioso, Corinto também era conhecida por sua libertinagem sexual. Era uma promiscuidade enorme ali dentro daquela cidade. Estrabão, um geógrafo e historiador grego, ele menciona a existência de 1000 prostitutas sagradas que participavam nos cultos nos templos de Afrodite lá em Corinto. Veja que ponto que estava a cidade, né? Dentro de um templo, as prostitutas eram realmente santificadas. Corinto fica na Grécia, que era um dos países mais desenvolvidos na época,
E essa cidade se localiza assim numa península, né? Uma enorme ilha ao sul, onde tem uma faixa assim de terra e um pedaço, um estreito chamado de Istmo, que une lá o Peloponeso ao continente. E esse lugar realmente é Corinto. E foi nessa posição privilegiada que Corinto se estabeleceu como uma grande cidade. Além de possuir dois portos importantes, né? E ela ficou assim famosa, essa cidade espiritualmente, porque ali nasceu a verdade foi pregada ali com a chegada do apóstolo Paulo, né? Paulo começou o evangelho ali, pregou, e o evangelho prosperou ali na época. Eles fizeram uma igreja, começaram a desenvolver, mas você tem que fazer uma manutenção espiritual. Ou seja, não é só você levar uma pessoa para o batismo, mas você tem que dar continuidade, né? Alimentando. E assim que Paulo se preocupava com a cidade de Corinto, né? Ele queria alimentar espiritualmente. Que durante 1 ano e meio na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50, 52, ali o apóstolo fundou as primeiras comunidades cristãs fora da Judeia. As atividades de comércio marítimo nessa localidade, ali no porto, contribuiu para que o trabalho da profissão de fabricante de tendas tivesse sucesso ali em Corinto. E que pudesse viajar, né, Paulo com os ganhos, para ele poder viajar, fazer trabalhos missionários em outras cidades e outras comunidades ali próximas. Podia também ele se alimentar melhor e se manter, como fala em Atos capítulo 18, versículos 1 a 3. Mas o mais importante para Paulo é que ele construiu uma amizade muito linda com esse casal Áquila e Priscila, que foi fundamental não só para a parte física dele, como a espiritual que ele pôde desenvolver ali. Porque nós, assim como ser humano, nós temos necessidade de se relacionar com as pessoas, né? De se desenvolver juntos, assim. Principalmente na pregação do evangelho, nós precisamos se relacionar com as outras. E Paulo trabalhava fazendo tendas e à tarde ele ia lá para um lugar chamado Ágora, ou uma praça pública, né? O Paulo ali em Corinto, que ali ele trabalhava como missionário, porque ali reunia muitas pessoas de todos os tipos de níveis culturais ali, né? Eles ficavam assim discutindo, filosofando um entre os outros, e às vezes as conversas assim, eram acaloradas, assim, o que levou muitos cristãos que conheciam a verdade e começaram a supervalorizar a sabedoria humana em detrimento da mensagem da cruz. E justamente Paulo falava da importância da mensagem da cruz, e eles deixavam de lado isso e começavam a se envolver com essas pessoas, esses filósofos, né? Além da parte da moralidade ali em Corinto, e é o que gerava assim, muita preocupação ao apóstolo Paulo, gerava também a tensão cultural do local, e ali eles estavam dando assim, uma nova ética cristã que estava contaminando a igreja de Corinto, e isso levava à preocupação de Paulo. A cidade tinha uma reputação assim, tão notória de devassidão que era Corinto, que na antiguidade clássica, o verbo grego que era falado lá de korintianzomai, que é um verbo grego, que traduzido disse corintianizar, que era um sinônimo de corrupção, de imoralidade, né, de falsidade. E Paulo precisou lidar com isso, com divisões internas da igreja, justamente por causa disso. E também com processos judiciais entre os irmãos e membros ali que estava tendo, disputa sobre a liberdade cristã. Havia um consumo exagerado assim, de carnes sacrificadas a ídolos, que o próprio Deus disse que não fizesse isso, e eles estavam fazendo. E casos graves de imoralidade dentro da igreja de Corinto. E Paulo estava se preocupando com tudo isso e tentando eliminar isso aí. Vejam os desafios desse apóstolo Paulo ali em Corinto. Ele tinha que convencer os cristãos que tudo isto é abominável a Deus,
que Deus não concorda com isto e que a pessoa que faz isso, ela está fadada a ir realmente para a perdição, onde o corpo do cristão deve ser o templo do Espírito Santo. E hoje, por incrível que pareça, em uma igreja cristã que nós temos hoje, e também na sociedade, nós vemos uma falta de coerência muito grande, a tolerância do pecado. Cada vez mais as pessoas estão sendo tolerantes com o pecado e trazendo para dentro da igreja. E isso é um grande obstáculo para a pregação do Evangelho. Mas nós temos que ter a postura firme e combater o pecado e falar o pecado pelo nome. Nós temos como missionário, como pregador da verdade, falar sobre isso. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir por tudo que nós conversamos aqui hoje. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhe a cada um de vocês sabedoria. E que todos tenham um belo dia. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.